Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Live de sexta-feira. Acabei de chegar, deu tempo certinho de chegar aqui. Humildade. Colocar o tema. Cadê, gente? Pera aí. Humildade. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Como me ajuda? Tô esperando aí alguns minutinhos, deixa eu fixar o comentário, vamos lá. Obrigado, Paola, obrigado, Carol, obrigado, Sônia, obrigado, Cíntia, obrigado, Rayane, Dornelas, pela presença. A gente vai aguardar uns minutinhos iniciais aí, pessoal, chegando, né? Antes da gente começar a nossa live, propriamente falando, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Me dá um pequeno feedback sobre como está a transmissão, para a gente poder saber se está tudo ok, se não está. Vamos lá. Fernando, seja bem-vindo. Trabalhou comigo no hospital, que bom. Limas, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Oi, mãe, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Vamos lá, tá ótimo, né? É porque eu não conferi nem a conexão aqui. Eu cheguei chegando já muito em cima da hora, mas deu tempo, né? Então vou esperar mais uns minutinhos para a gente poder começar a nossa live, que está muito boa mesmo, muito. Beleza, que bom. Vamos recadinhos do começo, né, pessoal? Então, como nós estamos aí nessa batalha, para esse ano a gente conseguir dar qualidade para as nossas relações sociais, né? A gente vai refletir bastante sobre uma série de temas, né, importantes, da forma que a gente pode fazer para dar qualidade de vida para as pessoas, né? Dar qualidade nas relações. Então, na live de quarta-feira, eu falei sobre pessoas dominadoras e abusadoras, né? E aí, pela sugestão de um seguidor, a gente, assim, eu vou fazer as lives de sexta-feira, sempre lives de mostrar algumas virtudes humanas, algumas coisas que podem nos ajudar a dar mais qualidade para as relações, né? Bocão Vaqueiro, seja bem-vindo. Maria Mourão, seja bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda. E aí, a sugestão foi da gente, como a gente nesse tema de março estamos falando sobre orgulho, sobre as variações, né? Atitudes de variação do orgulho, que é uma forma que a pessoa desenvolve de ela relacionar com as próprias convicções, ideias, opiniões, e ela fica fixada nisso, né? Então a gente está falando sobre, hoje eu resolvi falar sobre humildade, né? Que é uma das virtudes opostas ao orgulho, que todos nós precisamos saber para poder trabalhar essas coisas dentro da gente, né? Para a gente poder dar mais qualidade mesmo, né, para as nossas relações sociais em geral. Em certos contextos a gente vai se perceber orgulhoso, ou perceber uma outra pessoa orgulhosa, às vezes, e aí a gente tem que saber também o que seria o oposto do orgulho, que seria humildade e tal. Então eu quero fazer para vocês um pedido. Queria que vocês convidassem mais algumas pessoas para estar presente na live hoje. Quem que você acha que precisa aprender um pouco mais sobre humildade, né? Nós vamos falar sobre conceito, vamos falar sobre o que não é humildade, vamos falar quando é preciso ser humilde, vamos falar como é que a humildade nos ajuda nas relações sociais e também sobre humilhação, né? A gente precisa entender algumas coisas interessantes sobre humilhação. Então, assim, clica nesse aviãozinho que tá assim, ó, do ladinho assim para lá, para inclinado para a direita, num triângulozinho inclinado para a direita, e manda para mais 3 pessoas, convidando elas para estar presente aqui na live hoje, tá? Para a gente poder ampliar essa comunidade de pessoas que vai trabalhando características, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é humildade, a gente se acha humilde, mas às vezes a gente não é, não. E a gente precisa falar, né, cutucar um pouco nessas coisas que às vezes incomodam um pouquinho, mas é assim que a gente amadurece, né? O amadurecimento humano nunca vem sem a gente fazer uma reforma interior, uma reforma íntima, desenvolver e estimular esse autoconhecimento que todo mundo precisa, né? Então, nós estamos aí com essa intenção. Então, chama mais gente para estar presente, convida mais algumas pessoas e vamos lá aprender sobre humildade, né? Então, beleza, pessoal. Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpas a vocês pelo barulho, tá? Porque aqui no meu, onde eu tô agora, a hora tá chovendo, a hora não, e assim, tem muita telha de ferro aqui no estacionamento, e às vezes vai fazer um barulho muito grande, tá? Mas vocês me desculpem,
Se atrapalhar, aí vocês ouvirem, mas eu vou fazer de tudo para falar de uma forma que não atrapalhe, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá falar sobre humildade. Bom, primeiro ponto. Eu sempre gosto de começar as lives falando sobre um conceito, né? O que significa a tal da humildade, né? O que né, assim, a gente pode refletir a respeito do próprio conceito para a gente aprofundar nisso aí. Então eu vou falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra. O que significa etimologia? Significa a origem da palavra mesmo. Ah, mãe, que bom que não tá dando para ouvir o barulho de fora, eu fico feliz. Melhor ainda, né? Ainda bem, só eu tô ouvindo. Então vamos lá, a gente vai estudar a etimologia, a origem de onde surgiu a palavra humildade, tá? Então vamos lá. A humildade, ela tem duas origens. Ela vem do latim, que significa, né, da palavra humilitas. Ela vem dessa palavra humilitas do latim e também da palavra humus, também do latim, dessas duas origens. O que significa humilitas? Tá mudo? Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo? Uai. Tem alguém me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Escreve aí pra mim, estão me ouvindo? Deixa eu parar aqui um pouquinho para ver se está me ouvindo. Mateus, deve ser no seu então. Mateus, eu acho que é no seu, tá? Tá saindo som sim. Tá, beleza. Então, tem origem no latim humilitas, tá? E essa origem do latim humilitas, né, assim, significa o quê, né? O latim humilitas significa pouca elevação. Significa qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas e nem se mostrar superior a elas, né? E aí nesse ponto, a origem dessa palavra humilitas direciona para o conceito da humildade. Outra palavra também. Humus. A palavra humus significa o quê? Significa aquilo que é relativo à terra, né? Saber o seu destino final, que auxilia a evitar a nossa superioridade. Qual que é o destino final de todos os homens? A gente sabe que do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Então, por isso que significa humus, né? Humildade significa isso, humus. Porque nós sabemos que um dia nós todos vamos voltar para a mesma origem. Então isso faz com que a gente não cultive certas arrogâncias, certas superioridades e tudo mais. Então, aquela pessoa que não tenta se projetar, né, significa também, do humilitas, esqueci de falar, significa pouca elevação. É a pessoa que não fica se vangloriando, né? Fiz uma live sobre vanglória também na segunda-feira. Aquela pessoa que não fica se exaltando demais, etc, etc. Então tem essa origem etimológica mesmo, da origem da palavra mesmo, né? E aí nesse ponto, se é relativo à terra, se é relativo àquela pessoa que não tem vontade de sobressair, né? De se projetar em cima de outras pessoas, a gente precisa saber que o conceito envolve, eu trouxe 5 conceitos aqui para vocês. Envolve aquela capacidade de reconhecer as próprias limitações. Esse é o primeiro item que eu quero destacar da origem, né, do conceito da palavra humildade. É você saber ter consciência, por isso do autoconhecimento, é você se conscientizar das próprias limitações, dos próprios erros e inclusive das próprias qualidades. Pasmem, das próprias qualidades também. Por que a gente fica muito focado no erro, né? Sei lá por qual motivo, mas a gente só sei que a gente às vezes tende a querer ficar muito mais focado nisso, né? No erro, na dificuldade, etc. Então, um conceito, ter consciência das próprias limitações ou daquilo que não é limitação, que é capacidade mesmo humana já desenvolvida. Isso faz o quê? Faz a gente pular para um outro tipo de conceito também relacionado à humildade, que envolve o quê? É aquela pessoa humilde, aquela pessoa que consegue demonstrar fraqueza diante de alguém e reconhecer essa fraqueza, não para poder ficar se rebaixando, tá, gente? Mas para dizer, não, realmente isso aqui é uma coisa que eu não sei fazer, eu não consigo ainda, eu posso vir a aprender, mas eu não dou conta.
né? Então, assim, reconhecer a fraqueza, reconhecer a limitação. Outra coisa, uma variação do conceito da humildade, né? Porque muitas pessoas acham que humildade é você ficar... não sou assim não. Nossa, mas como você canta bem? Não, canto não, né? Não tem nada a ver com isso. Então é aquela pessoa que ela age com simplicidade. É aquela pessoa que sabe assumir responsabilidades sem arrogância, sem soberba. Do tipo, a pessoa fala assim, fulano, você dá conta de cantar? Dou. Então você faz isso pra mim? Faço. E a pessoa vai lá e faz, né? Então tem isso. Outra coisa relacionada a questões materiais também da humildade é a questão da escassez do luxo. A humildade pode ser conceituada assim também. Porém, existe beleza na simplicidade, tá? A humildade não é um barracão todo sujo, todo caindo aos pedaços, uma casa toda mal construída. Isso não é humildade, isso é desleixo, tá, gente? A humildade apesar de não ter luxo, a casa ser extremamente simples, mas é uma casa aconchegante, é uma casa que tem beleza, que tem coisas bonitas ali para se admirar, né? Tudo no lugar arrumado, bonitinho, organizado, certinho, né? Com muita qualidade, apesar da simplicidade, né? E outra coisa também, um último conceito, que é o quinto e último, a humildade envolve a verdade. Humildade é a verdade. É alguém com os pés no chão, totalmente no chão. Aquela pessoa pé no chão mesmo. Essa pessoa pé no chão, ela tende a ser mais humilde, tá? Mas quando eu falo pessoa pé no chão, eu não estou falando de uma pessoa que é abusadora e dominadora, que eu fiz a live na quarta-feira, tá? Mas aquela pessoa que sabe reconhecer, sabe conversar, sabe trazer à tona aquilo que realmente é a realidade dos acontecimentos, fenômenos e coisas, tá? Isso é humildade. Agora, esse é o conceito. Agora vamos falar sobre o que não é humildade, tá, gente? Vamos falar sobre o que não é humildade, porque às vezes a gente traz o conceito, mas a gente fica assim, poxa, o que seria, o que não seria, né? Então vamos lá. O que não é humildade? Humildade não é você ser submetido voluntariamente a um tipo de subjugação, de você ficar sendo oprimido e você aceitar aquela opressão passivamente, né? Ou então, alguma coisa relacionada a isso. O que não é humildade? Você negar as qualidades que você tem reais e verdadeiras, né? Do tipo, nossa, fulano, como você consegue desenhar bem? Aí a pessoa fala, nada, que isso, não desenho bem não, isso aí é só um rabiscozinho que eu fiz. Mentira, desenha bem sim, né? Tudo bem que a gente sabe, né, que a gente pode sempre aperfeiçoar as coisas e tal, mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar desqualificando aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu dou conta mesmo, né? Então você fala, nossa, fulano, como você desenha bem? Eu falo, nossa, que bom, obrigado, né? Preciso aperfeiçoar, mas obrigado, eu sei, ficou bonito mesmo esse desenho que eu fiz, alguma coisa assim, né? Então, não é negar qualidades, né? É o contrário, é reconhecer as qualidades, ser verdadeiro, né? Humildade não é também o quê? Você ficar se vitimizando por alguma limitação. Sabe aquela pessoa falso modesta, sabe? Do tipo assim, desculpa, falei errado, eu já misturei duas coisas aqui, ó. Se vitimizar por ter alguma limitação, né? Tipo assim, eu não dou conta de nada mesmo, porque eu não pude fazer isso, eu não pude fazer aquilo, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Aí fica se jogando para baixo, né? Como se, por exemplo, a pessoa tem lá uma capacidade intelectual preservada, tá tudo certo com ela. Aí ela fala, mas porque quando eu era pequena eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, e aí minha vida é muito difícil, e não sei o que. Isso não é sinônimo de humildade, isso é sinônimo de vitimismo, né? De coitadismo. Então a pessoa não é humilde assim. E aquela pessoa falso modesta, né? Que é quando a pessoa começa a negar as qualidades. Tipo assim, você vai lá e fala assim, nossa, como você cozinha bem. Aí a pessoa fala, que nada, isso aí é só uma comidazinha qualquer, tudo, né? Enfim. E aí ela fica com uma modéstia falsa. Não, ela cozinha bem. Pô, que bom, realmente, cozinhei bem hoje, né? Ficou bom, ficou gostoso. Que legal. Que bom, obrigado, né? Da próxima eu tento caprichar um pouquinho mais, colocar um tempero diferente, tal, tudo, enfim, né? Porque a gente sabe que a gente não é perfeito. Então, tem isso também. E outras coisas, né? Saber o quê?
humildade também não é você fazer aquele papel de que você finge que sabe menos, sabe? Assim, de ficar assim, fulano, você sabe fazer isso? Ah, mais ou menos. Mentira, sabe fazer muito bem, né? Aí fica lá nessa assim, eu sei, assim, eu arranho no violão, né? Tipo assim, vamos supor, né? Se eu gosto de tocar violão. Fulano, toca bem aí, nossa, não, que isso, eu arranho no violão, assim, eu sei só um pouquinho de violão, mentira, deve ter estudado anos aí. E aí, isso tudo não é humildade, né? Essa mania de ficar tentando se jogar para baixo, né? Isso não é humildade, isso é autocomiseração, é autopiedade, qualquer coisa nesse sentido. Então, traçando essas duas diferenças do que é humildade, do que não é humildade, vamos lá. Quando é que eu preciso ser humilde, né? Eu preciso saber, porque às vezes eu vou me perceber lá orgulhoso, às vezes eu vou me perceber vangloriador, às vezes eu vou me perceber dominando, às vezes eu vou me perceber soberbo, né? E aí, quando eu vejo isso em mim, eu preciso saber que nesses contextos, às vezes eu posso ter que manifestar uma atitude de humildade, né? Então, se eu estou sendo soberbo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, nossa, eu fui arrogante agora, né? Então, a humildade envolve sempre um reconhecimento da própria limitação. E aí você pode até falar, nossa, agora eu vou ser humilde, vou reconhecer que eu errei, né? Então vão sempre surgir dois tipos de contextos para eu manifestar, para eu trazer à tona a atitude da humildade, que é o contexto positivo e o contexto negativo, né? Então o contexto positivo é o quê? É quando eu tenho a necessidade de reconhecer para mim mesmo as minhas capacidades sem exagero, né? Entendendo da maneira certa do que a minha habilidade é capaz de conseguir produzir de efeitos, né? Se eu sei que eu sei cozinhar, desenhar, dirigir bem, qualquer coisa assim, se eu sei isso, é possível eu manifestar essa característica publicamente para alguém em um contexto de eu ser humilde, quando for necessário, oportuno. Nossa, surgiu lá uma situação. Nossa, fulano ali tá sem comer desde cedo e não tem ninguém para fazer comida e eu não sei fazer comida e ele precisa comer. Aí você pega e fala, não, pode deixar que eu sei cozinhar, eu faço comida bastante coisa assim, então pode deixar que eu faço, eu sei cozinhar. Isso é você ser humilde, contexto positivo, você manifesta ali um reconhecimento de si mesmo, de uma habilidade que você tem, né? E isso é bom por quê? Porque atinge a sua autoestima, né? A mesma coisa não é só com habilidades, a mesma coisa são com atitudes e virtudes que nós temos. Então muitas das pessoas que às vezes ficam lá tentando forçar uma habilidade, ela não está sendo... ela não está conseguindo aumentar a autoestima dela por isso, né? Porque existe a ausência da habilidade. Então ela fica tentando reconhecer algo nela que não é existente. Do tipo, nossa, esses dias atrás eu estava vendo um vídeo das piores apresentações de canto que existiram, né? Eu gosto muito de música, né? E assim, nossa, meu Deus, cada coisa. E aí a gente vê às vezes que a pessoa ela não tem a habilidade desenvolvida e ela tenta forçar aquela habilidade. Então fica uma situação de falsa humildade, né? De arrogância, de orgulho, de soberba, de vanglória, né? De vaidade, enfim. E o contexto às vezes... E aí quando a pessoa tenta... acreditar naquilo, ela não vai sentir a autoestima dela boa, ela não vai gostar dessa qualidade que ela tem, porque ela sabe que ela não tem aquela qualidade, né? Então, isso atinge a autoestima, né? Então, o contexto positivo tem que envolver sempre, eu tenho a capacidade, eu realmente sei fazer a coisa, né? Sem autoenganação, gente. Para que autoenganação? Lembra que eu falei? Um dos conceitos humildade é a verdade. Então, se eu realmente consigo, mesmo que de forma imperfeita, parcial, não muito virtuosa, mas eu consigo, eu posso reconhecer isso numa boa, sem problemas. Pelo menos para mim mesmo, né? E os contextos negativos? Quando é que eu preciso ser humilde em um contexto negativo, por exemplo, né? Quando tem uma situação que dentro de mim, eu preciso olhar para as minhas limitações com honestidade, sem autoenganação, né? Sem buscar fazer drama também, né? Porque como o ser humano gosta de fazer drama, né? Tipo assim, mas você não gosta de mim, você não reconhece as coisas que eu faço só porque chamou atenção, porque errou alguma coisa, né? Aí começa o vitimismo, né?
E olhar para essas limitações com honestidade, para quê? Né? Para melhorar as imperfeições humanas. Só para isso, né? Para melhorar as imperfeições humanas. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Laelson, obrigado, viu? Obrigado pela presença. Depois você assiste do começo, porque eu vou deixar salva a live. Então, nesse ponto, né? Do contexto negativo. Como hoje em dia é difícil as pessoas terem humildade para reconhecer aquilo que é limitação. Já parou para pensar nisso? Em contexto estudantil, em contexto familiar, em contexto de amizade, em contexto de trabalho, né? Em contexto de amor, relacionamento, principalmente relacionamento social. Se às vezes a pessoa ela teve uma atitude que foi ofensiva e você fala assim, nossa, peraí, nossa, isso me ofendeu, eu estou me sentindo mal pelo que eu estou escutando. Aí a outra pessoa, ao invés de reconhecer a atitude dela e pedir desculpas, né? Assim, sair do negativo e ir pro positivo, reconhecer que teve uma atitude ofensiva e falar assim, nossa, realmente, né? Não, o que ela vai fazer? Ela vai se auto-enganar. Ah, não, mas isso é você que não sabe lidar com isso. Você tem que aprender a ouvir críticas. Espera aí, mas uma coisa é falar uma observação de um comportamento que afetou alguém. Outra coisa é eu falar assim, tipo, nossa, mas você é um idiota mesmo, né? Só sabe fazer coisas erradas. Então, a gente precisa entender de que para o orgulho sair de dentro da gente, a gente precisa tomar o quê? Consciência do que eu estou fazendo, de ruim mesmo, né? E falar o positivo, falar, nossa, desculpa, realmente eu fiz uma coisa que não devia ter feito. A humildade, né? Saber, por exemplo, reconhecer de que às vezes as minhas atitudes elas foram prejudiciais para uma outra pessoa, né? No relacionamento, por exemplo, de às vezes você ter tido atitudes ali, vamos supor, um casal briga. E aí nessa briga a pessoa pega e fala, olha, eu escutei umas palavras aí ofensivas e você se vingou de mim por conta de um esquecimento meu e você ficou achando que foi intencional e não foi. E a minha vontade era te ajudar, mas você interpretou errado. Interpretei nada. A pessoa pode estar falando uma pontuação, né? Adequada, coerente, justa, correta. Mas ninguém quer saber disso, né? As pessoas querem o quê? Hoje em dia é a cultura do orgulho. Que cultura do orgulho é essa? O que eu penso é verdade absoluta. Por isso que eu estou falando sobre o mês inteiro, sobre essa live de orgulho, de trabalhar essas coisas, para a gente poder tirar da nossa cabeça de que as nossas convicções são essas verdades absolutas a respeito do mundo, né? Do tipo, se eu vejo uma pessoa tendo uma atitude, se eu vejo uma pessoa manifestando um pensamento contrário ao meu, eu já rotulo a pessoa e já saio de perto dela, né? Do tipo, nossa, fulano é isso, é aquilo, né? Não vou falar nomes aqui porque a política do Instagram tá muito sectarista, né? Enfim, eu não posso denominar certos nomes aqui, enfim, porque eles, enfim, uma série de coisas. Então, assim, se você fala, nossa, mas fulano é chato, hein? Não, ele é muito isso, é muito exibido, é muito não sei o quê. Aí você vai criando uma convicção a respeito da pessoa diante de um momento que a pessoa manifestou uma atitude específica que isso não define ninguém. Mas as pessoas elas tendem a fazer o quê? Rotular e cristalizar o rótulo. Isso é orgulho, né? É a pessoa se relacionando com as opiniões próprias como se ela fosse Deus. Ela estivesse sabendo de tudo. Sabe, a pessoa sabe tudo, né? Tá lá, peraí, observou uma coisa, rotulou e acha que é aquilo. E às vezes não é. E eu preciso entender, né, que as conclusões que eu chego a respeito da vida, elas passam por aperfeiçoamento contínuo. Se eu agrego, se eu junto mais informação, eu vejo que o que eu vi estava parcialmente certo. Eu nunca vou conseguir ver tudo sobre o outro, sobre as pessoas. E eu tenho que dar a cara para bater de que, às vezes, o que eu estou fazendo é errado, sim. Eu preciso rever isso aí, né? E nesse contexto negativo, eu preciso saber fazer o meu meia-culpa, né? Peraí, errei. Tá errado. O que eu fiz tá errado. Vou consertar. Aí é a hora do positivo, de você reconhecer para si mesmo suas capacidades. Eu dou conta de fazer diferente. Eu dou conta de sair disso. Eu dou conta de fazer o contrário.
Não custa, não cai braço, não cai olho, você não fica mutilado não, viu, gente? Não dói não, viu? Pode ser uma situação assim, que a gente fica com receio da reação do outro, mas o outro não vai bater na gente por isso não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, quando eu preciso ser humilde, quando eu preciso reconhecer que eu tenho capacidades e que ela vai ajudar uma outra pessoa em contextos positivos, necessários, de necessidade, sem exagero, entendendo, né, de que a minha habilidade vai impactar positivamente alguém. E um contexto negativo que, quando eu tenho que reconhecer que eu tive uma atitude limitante que atrapalhou de alguma forma, né? Meu objetivo não foi ajudar, meu objetivo não foi progredir o outro, não foi elevar o outro, foi atrapalhar o outro. Eu tenho que saber isso, eu tenho que olhar para mim e reconhecer isso, né? Sob o risco de, com honestidade, sem autoenganação, sob o risco de eu ficar cristalizando opiniões e conclusões que eu tirei, que elas não têm base em nenhum tipo de evidência concreta, né? E aí as coisas vão sendo problemáticas, né? Então, eu sempre tenho que fazer o que está aqui dentro da minha cabeça estar igual ao que tá fora. E o que está fora, às vezes, é aquilo que eu sempre falo. Às vezes eu posso estar olhando de uma maneira muito... que eu preciso de mais detalhe. Eu preciso fazer uma variação aí, ó, do que eu estou vendo. Para de mexer a caneta. Aí eu vou ver coisas diferentes, eu vou agregar informações e falar assim, tem um negócio diferente aí, ó. E eu vou ampliando o meu campo de percepção e isso vai fazendo com que eu tire conclusões concretas, verdadeiras, próximas da realidade e não próximas da minha fantasia, da minha imaginação. Assim eu vou fazendo com que a humildade, né, vá surgindo dentro de mim. Então isso ajuda muito, tá? Tá, então quando é preciso ser humilde tem esses dois contextos. Agora, como é que a humildade, ela me ajuda nas relações sociais? Já parou para pensar nisso, né? Me ajuda por quê? Porque as pessoas vão subir em cima de mim? Vão me tratar como trouxa? Né? É assim que a humildade me ajuda? Não, não é. Humildade não é ser trouxa não, tá, gente? Isso aí é ingenuidade. É falta de noção mesmo, né? Então como é que a humildade me ajuda? Se eu tenho dentro de mim a verdade como objetivo final e não a autoenganação, e não a manipulação, e não a dominação, a vanglória, nenhum tipo de outra coisa, se a minha vontade é que surja a verdade mesmo, de verdade, verdadeira, né? Doa quem doer, isso faz o quê? Eu consigo trazer para perto de mim equilíbrio, eu consigo amenizar conflitos e tensões, porque o meu objetivo é estar de acordo com a verdade e não com a superficialidade do que eu estou observando. Eu não estou querendo julgar por um momento, olhar e tirar a conclusão cristalizada, achando que isso é a verdade absoluta, diante de uma situação momentânea que eu estou vendo, que se eu paro, se eu mudo o fenômeno, a situação, eu vejo coisa diferente, né? Então ameniza brigas, ameniza conflitos, diminui tensões, aumenta sentimentos positivos, de alegria, né? De esperança, de realização, de satisfação mesmo, né? Aumenta força emocional e psicológica. Uma pessoa humilde é uma pessoa forte, porque ela sabe que o outro não vai ter poder de enfraquecê-la. Por quê? Olha o tanto que é engraçado, né? Como eu tinha definido que a humildade é a verdade, qualquer pessoa que tenta fazer chacota com você, que tenta fazer bullying, que tenta te implicar, que tenta te cutucar, te atingir emocionalmente com qualquer coisa que o outro observa, e que às vezes é verdade mesmo, isso não te afeta, porque você já fez o seu meia-culpa, entendeu? Do tipo, se você é uma pessoa extremamente... que conversa muito, você gosta de conversar, fala, conversa. Aí chega alguém e dá um apelido negativo pra isso, né? Do tipo assim, fazendo bullying. Fala assim, ixi, olha lá, o papagaio chegou, ó. Se você tem essa consciência, que você tem essa limitação, porque é característica espontânea e natural sua falar demais, você não vai se sentir ofendido, porque você já fez essa consciência, você já naturalizou isso dentro de você, você sabe que isso é uma dificuldade, você sabe que você pode
está no processo de treinar, aperfeiçoar, e tudo bem, nós somos seres humanos, ninguém tem obrigação de viver perfeitamente, nós temos obrigação de tentar aperfeiçoamento contínuo, mas de viver de forma perfeita ninguém tem obrigação não. Se você já tem isso dentro de você, aí o que vai acontecer? Nossa, é mesmo, né? Nossa, toda vez que eu converso eu falo demais, né? Me dá umas dicas, então. Quando eu estiver precisando parar de falar, você me dá uns cutucão, que aí eu paro, né? Porque senão não deixa ninguém falar. Então é mais ou menos assim. A pessoa o bullying não atinge ela, né? As chacotas, as tentativas de provocação, de irritação, que é coisa de criança isso, né? De adolescentezinho, né? De pessoas ali que tem vida frustrada e fica tentando emocionar a vida cutucando os outros, né? Para afetar o emocional dos outros, ela ficar assistindo e vendo o poder que ela tem de manipulação emocional alheia, né? Engraçado isso demais do ser humano, muito interessante. Só que quando a pessoa ela já sabe, ela tem domínio de si, ela tem controle de si, porque ela sabe, ela tem consciência, ela é verdadeira com ela mesma acima de tudo, né? O que o outro pontua, ele vai saber reconhecer, né? Aí às vezes a pessoa fala uma coisa às vezes assim, totalmente nada a ver, né? Aí vem e fala, ah lá, o papagaio chegou, fala assim, ah lá, nossa, a pessoa mais mal educada que existe no mundo chegou. E às vezes a minha forma de conversar não é para ser mal educado, é tentando tornar um ambiente sempre agradável, né? Vamos fazer de conta que eu sou aquele cara social mesmo, né? Tô fazendo de conta que sou eu, não sou tão falante assim não, apesar de parecer. E aí eu fico assim, nossa, antissocial, assim, mal educado, ixi, nada a ver. Aí eu posso até entrar na onda da pessoa para enfraquecer essa tentativa dela mesmo, né? Tipo assim, nossa, é mesmo, né? Eu vivo xingando os outros, né? Engraçado, vou colocar vou dar um apelido pra você agora. Deixa eu pensar aqui. Deus. Bença Deus, me dá aí sua bênção, né? Aí eu começo a brincar com uma coisa que eu tenho certeza que não tem nada a ver com aquilo, é uma coisa vazia, que não tem. Sabe uma criança tentando te bater, que ele dá aquele tapinha mais fraquinho do mundo, assim, que não tem efeito nenhum, porque você sabe, a convicção, a verdade sobre você mesmo existe dentro de você. Você já fez um exame de reflexão, de autoconhecimento ali, você sabe quais são as suas limitações, quais são as suas qualidades bem desenvolvidas, qualidades pouco desenvolvidas, qualidade pobremente desenvolvidas, você sabe isso. Só que as pessoas fogem de si. Elas não sabem entrar em contato consigo mesmo, né? O autoconhecimento é ruim por isso. Aí a gente vive se distraindo na vida, né? A gente vai para a rede social para poder falar mal do outro, porque quando eu falo mal do outro, eu esqueço de mim e falo do outro o tempo inteiro. E aí eu fico criando as minhas conclusões a respeito daquilo que eu observo por rede social de forma superficial, rotulo, julgo, sentencio e divulgo a minha opinião para todo mundo, e o povo toma partido e fica com raiva do um e fica com raiva do outro, e vai virando essa loucura, né? Essa loucura de pessoas que não estão sabendo nem o que estão falando mais sobre o que está observando, porque observa pouco, não sabe ter paciência para esperar um tempo de você tomar uma decisão, de concluir algo de fato verdadeiramente falando, né? E aí vai tomando decisão conforme o emocional. Ah, não me senti bem, vou tomar uma decisão, né? A conclusão da pessoa é de acordo com o sentimento. Me sentir bem é bom, não me sentir bem é ruim. E não tem nada a ver, né? Todo mundo sabe que vacina faz bem para a saúde. É benéfico, só que é doloroso. Se eu faço uma classificação de que vacina é algo ruim, eu posso me vulnerabilizar porque eu não vou tomar nenhuma. Porque na minha cabeça, a conclusão que eu tomei, porque a vacina incomoda, a vacina dói, aí a minha conclusão é qual? Não, vacina é ruim, aí eu não tomo vacina. No que eu não tomo vacina, eu me vulnerabilizo. Por quê? Porque existe um componente desconfortável, um componente de dor. E aí o que acontece comigo, né? Eu vou me prejudicando, meu Deus do céu, né? E aí o que as pessoas precisam entender? De que as minhas observações, aquilo que eu tenho visto a respeito do outro, de mim mesmo, ela tem que ter calma. Eu tenho que saber observar bem as coisas, né? Senão eu vou tirando conclusão precipitada das coisas e vou fortalecendo o orgulho, porque eu cristalizo essa opinião, acho que é verdade absoluta e fico nisso, né? Então,
tem isso, né? Eu fiz um parênteses aí para falar sobre o aumento da força psicológica e emocional dentro da humildade, né? Então a pessoa fica resiliente. Qualquer tipo de opinião que vem de fora vai ter um filtro, porque você tem a sua opinião própria verdadeira, sem autoenganação, né? Porque se você quiser se autoenganar também, você consegue mesmo, né? Mas por isso que o critério é sempre o que eu observo. Eu tenho que partir do mundo concreto. Eu tenho que partir do mundo concreto, né? Todo tipo de raciocínio é assim, tá? Obrigado, Gabriel. E aí, outra coisa também, que a humildade nos ajuda nas relações sociais, é com relação à amenização de problemas. É muito genial isso aqui, é muito legal. A humildade, ela resolve problemas, ela resolve as coisas, ela desarma as pessoas mal intencionadas e tal, ela sempre resolve, sempre resolve. Por quê? Quando eu me insiro dentro desse grupo de atitudes que eu vou fazer reconhecimentos, né, para mim, para o outro, das minhas limitações, das minhas qualidades, etc. Eu vou falar abertamente sobre essas coisas, eu vou resolver problemas. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, numa entrevista de emprego, né, e aí tem lá um entrevistador, aí sempre fica aquele contexto de alguns espertinhos que estão sendo entrevistados que querem mentir para o selecionador. E o selecionador já é macaco velho, às vezes, ele sabe que todo mundo vai lá para poder dar uma maquiada nas coisas, dar uma exagerada em algumas características. Eu já trabalhei em RH e eu sei disso, né? E a gente fica meio que ligado na coisa, né? E é muito engraçado, né? Aí você vai e faz aquela clássica pergunta: quais são suas três... Me fala 3 qualidades e 3 defeitos. Defeitos e qualidades. Aí a pessoa vai lá e tenta colocar como defeito algo que não é defeito. Tipo assim, nossa, eu sou muito ansioso. É engraçado. Eu sou perfeccionista, como se isso fosse um defeito, né? Se você trabalhar numa área de controle de qualidade, o perfeccionismo é a característica mais qualitativa que vai te ajudar do que outra coisa, né? Então, assim, é interessante. Então, voltando. Por que ameniza problemas? Por que resolve, né? Então, se você está lá numa entrevista de emprego e a pessoa precisa saber a verdade, né, para poder, evitar um problema na empresa dele, né? Tipo assim, eu tenho que saber que a pessoa é explosiva, porque no setor, no departamento que ela vai trabalhar, tem gente muito reativa, hiperreativa, dinâmica demais e tal, e muda aqui o tempo inteiro e tal, e tal. E se a pessoa é rígida, se ela não sabe lidar com essas situações de mudança com muita rapidez, etc, ela vai ficar irritada e ela pode explodir. Então eu tenho que saber. E aí, se eu falo, não, eu sou explosivo, eu tendo às vezes assim a falar abertamente aquilo que eu penso e tal, e isso gera briga. O selecionador, ele vai entender isso, que é um problema, e ele pode saber aproveitar isso para uma outra situação, que essa característica de explosão ela pode ser melhor utilizada dentro de uma equipe, por exemplo, de motivação. Claro que o cara não vai explodir com todo mundo, né? Mas ele pode ter explosão de sentimentos positivos. Vamos lá, galera, e tal, não sei o quê. Então a característica da explosão nem sempre é algo ruim. E aí isso resolve um problema, desarma às vezes uma pessoa mal intencionada, de que se você pega e fala assim, aí vamos supor que você está lá trabalhando, fazendo alguma coisa, você tem essa característica e tal, aí vem alguém que te provoca, começa a te provocar, aí você pega e fala assim, nossa, engraçado, né? Quando me provoca muito, eu tendo a ficar explosivo, eu fico agressivo, eu tendo a ser bem ofensivo com as pessoas, assim. Isso, a pessoa olha pra você e fala, aí ela já fica meio assim, então já resolve o problema. Ou então, por exemplo, uma criança, né? Do tipo assim, sei lá, não criança, mas qualquer outra pessoa, né? Você chega lá, ela aprontou alguma coisa, aí você pega e pergunta assim, quem é que fez isso aqui? Aí a criança fala assim, fui eu. Sabe aquela amolecida no coração que dá só porque ela admitiu que foi ela mesma? É isso, resolve, ameniza problemas. É muito interessante essa situação da gente saber reconhecer e ter a verdade como objetivo final, ter a realidade, né? Assim, a sinceridade, não se enganar, né? Não tirar as máscaras assim de autoenganação e tal, enfim, porque isso não vai ter força
para quem quer tentar ficar forçando, mesmo criando situações ali desagradáveis, né? Para poder, enfim, atrapalhar a sua vida. Então, seria isso. Te ajuda nas relações sociais assim. E uma relação social verdadeira, ela sempre tende a ser mais íntima. A verdade cria intimidade. Quando as pessoas são verdadeiras, as pessoas tendem a ser mais íntimas. E o contexto de superficialidade, de falsidade, sempre afasta, né? Trabalhei numa instituição assim que, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, a falsidade era muito forte lá. E tanto é que não fiz nenhuma amizade significativa. Engraçado isso. Então vamos lá. Outra coisa pra gente finalizar, né? Daqui um pouquinho eu vou abrir para as perguntas. Quando eu falo de humildade, eu tenho que falar um pouquinho também sobre o contexto de humilhação. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham de que para você ser humilde, você tem que aceitar ser humilhado. E não tem nada a ver com isso, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Eu quero citar duas situações para vocês entenderem que não é possível eu ser humilde em contexto de humilhação. Não tem. Não é possível, né? Então, assim, o que eu tenho que fazer nessas situações, né? Para eu ser humilde? Saber pôr limite, que é uma coisa que eu fiquei falando anteriormente bastante, né? Acho que na live de pessoas dominadoras eu falei disso, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Qual que é o contexto de humilhação? Ele pode surgir em dois tipos de contextos. Quando eu estou lidando com alguém que é justo, que é diferente de mim, né? Uma outra pessoa diferente de mim. É uma pessoa extremamente justa, verdadeira, coerente, realista, pé no chão. E eu sou extremamente vaidoso. Então, o que acontece? Por eu ser vaidoso, eu vou ter uma imagem de mim mesmo distorcida, porque o meu ego é inflado. Eu vou tender a inflar o meu ego. Nessa tentativa de inflar o ego, né? Nesse ego inflado que eu criei mesmo, se eu vou lidar com alguém que é uma pessoa justa, fala assim, olha, desculpa, você canta bem, você toca bem violão, você cozinha bem, porém, precisa melhorar. Isso é uma pessoa justa. Se eu acho que eu sou o top dos tops das galáxias intergalácticas e etc, etc, eu vou achar que aquilo é uma situação de humilhação. O vaidoso acha. O vaidoso acha que ele está sendo humilhado porque na cabeça dele, a opinião que ele tem dele mesmo é uma opinião distorcida, que ele quer ser exageradamente melhor do que ele realmente é. E a pessoa justa, ela coloca o vaidoso no nível que ele está. Ele põe ele ali no nível que ele tem que estar. Pera aí, meu filho, põe o pezinho no chão, calma que você não é essa Coca-Cola do deserto toda não, e vamos entender que você tem que melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Aí a pessoa sente-se humilhada por isso. Mas isso não é uma humilhação, tá? Mas é a pessoa se sentir humilhada. É um contexto que parece uma humilhação, mas não é. Agora, o contexto realmente humilhante, a situação que realmente dói na carne, né? É quando alguém... quando eu sou uma pessoa humilde, uma pessoa realista comigo mesmo, uma pessoa que sabe das minhas limitações, que eu sei que eu tenho que melhorar um pouquinho mais, etc, etc. E aí eu vou lidar com alguém que é injusto, que é uma pessoa má, do coração ruim mesmo. E aí esse alguém injusto, ele faz o quê? Ele pega eu que sou justo, que sou humilde, que eu sei reconhecer as minhas limitações, e ele me joga mais para baixo ainda. Ele me pisa por conta disso. Ele me trata de uma maneira extremamente desrespeitosa. Porque as minhas limitações são verdadeiras, assim, elas existem, eu tenho limitações. Só que por saber disso, a pessoa fica me jogando mais para baixo ainda. E eu acho que eu tenho que acreditar que por conta dessa limitação, eu sou o pior dos seres humanos. Eu posso não ser tão perfeito, mas isso não me torna uma escória da humanidade, né? E tem gente que humilha a gente nesse ponto. Às vezes, eu posso ter lá algumas características de imperfeição, e a pessoa me transforma num criminoso por isso. Criminaliza imperfeições. Eu não posso tratar as coisas assim. Eu não posso lidar com as minhas imperfeições como se as minhas imperfeições fossem crime. Elas não são. São imperfeições. Crime é crime.
tá? Imperfeição é imperfeição. Eu tenho que saber diferenciar essas coisas. E a imperfeição, ela não é crime. Se eu tenho limitação de expor o que eu sinto, isso é uma imperfeição. Tem gente que criminaliza isso. Mas você nunca fala o que você pensa, o que você sente. Você é realmente um egoísta, não sei o que, eu te odeio, você merece o inferno, não sei o que. E cria uma situação em cima disso. Está criminalizando uma limitação de eu não conseguir falar bem o que eu penso, o que eu sinto. Tem gente que não é assertivo, tem gente que tem limitação. Tá? E eu vou ter que tratar a pessoa como se ela tivesse matado alguém por isso? Não, gente, pelo amor de Deus. Para com isso, né? Então, a gente precisa entender de que se alguém está tentando me humilhar perante uma situação que eu sei que eu tenho limitação e me jogar abaixo da terra mesmo, me jogar lá para baixo mesmo, eu não posso permitir. A humildade envolve você falar assim, beleza, eu sei que eu sou assim, mas isso não é verdade. Você não pode tentar me transformar numa pessoa tão ruim, num crápula, num ogro, não sei o quê, só porque eu não consigo falar tão bem o que eu penso, o que eu sinto, né? É um exemplo. Agora, se a pessoa está lá falando, né, de uma limitação, que é uma característica assim, tipo, tem gente que gosta de fazer o outro se sentir mal. Isso é uma limitação, assim, até complicada, né? Fala coisas só para ver o outro triste. Isso pode estar, inclusive, beirando a um crime, dependendo do que a pessoa fizer, né? Então, assim, pode estar, gente, pelo amor de Deus, viu? A gente tem que olhar cada caso, particularidades, etc. Então, dependendo desse nível de maldade, isso vai se traduzir em ações, que essas ações podem ser tipificadas. É isso que eu quis dizer. Então, eu tenho que estar ligado nisso, né? Se o outro está tentando me fazer sentir mal perante uma característica que inclusive às vezes é positiva, que entra dentro do contexto de dominação e abuso, né? Relações abusivas, eu sou lá extremamente comunicativo. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas você é muito oferecido, né? Você gosta de fazer com que todo mundo fica lá te chechelando e tal, e etc, né? Pra que isso? Não, isso é idiota demais, para com isso, você não pode ser desse jeito não, e tal, não sei o que. Aí começa a me podar. Isso é uma situação de humilhação também, né? Uma característica normal que a pessoa está transformando aquilo em algo ruim. Isso é humilhante, né? Então, isso não é humildade, tá, gente? Eu faço, nossa, realmente, né? Eu sou muito vaidoso. Não, isso não é humildade, não. Isso é... Como é que fala? É autodepreciação. Você está se autodepreciando. Não é humildade. Humildade não é autodepreciação. Então, eu tenho que entender de que a humildade é verdade. A verdade, eu sei o que é, né? Eu tenho que fazer o meu meia-culpa, ter a consciência, entender aquilo que eu tenho de limitação mesmo, para que isso não tenha, nem tenha poder do outro sobre mim, né? E saber pôr limites quando eu estiver lidando com alguém, que como eu estou falando de relações sociais, quando alguém tentar me colocar numa posição de humilhação mesmo, né? Eu estou ignorando que as pessoas vaidosas que se acham demais, né? Mas eu estou falando daquela pessoa que sabe fazer o meia-culpa. Se eu estou me fazendo o meia-culpa e a pessoa está me jogando mais para baixo ainda, peraí, eu não tenho que ir lá pro quinto dos infernos por causa disso não, né? Vamos colocar cada coisa no seu devido nível, no seu devido grau, porque eu não tenho que me desqualificar por eu ter uma limitação humana qualquer não, tá? Então seria mais ou menos isso. 10 minutos de live, vou abrir para as perguntas, enquanto eu repito os recadinhos do começo, que eu nem falei a live de domingo, né? No começo. Domingo vamos ter live do perdão. Vou falar de perdão. Vamos aprender sobre perdão? Perguntas e respostas sobre perdão. A gente precisa aprender a perdoar. Vai ser o tema da live de domingo. Enquanto nós estamos aí nessa missão de aumentar o nosso nível de autoconhecimento, entender que nós temos 7 vermes interiores que ficam nos corroendo por dentro. Estamos falando de um dos vermes interiores e das variações dos vermezinhos que ele cria, que é o verme do orgulho, que corrói a gente por dentro. E esse vermezinho, ele faz o quê? Ele cria um jeito de a gente se cristalizar com opiniões, conclusões erradas, distorcidas sobre a vida, sobre as coisas, trata isso como verdade e a gente age com essa convicção equivocada e que traz prejuízo nas relações sociais.
Então eu tenho que saber o que é soberba, eu tenho que saber o que é ser presunçoso, tenho que saber o que é ser vangloriador, querer ser dominador, abusador das pessoas. E hoje falando sobre humildade, que é um dos antídotos para combater isso, né? Leonete, a live vai ser... Todas as lives que eu faço é sempre 21 horas, horário de Brasília, tá? Todas as lives, segunda, quarta, sexta e domingo, 21 horas, horário de Brasília. Então vamos qualificar as nossas relações sociais através de conhecimento e autoconhecimento, né? E aí, no domingo, 21 horas, live do perdão, certo? Tem dúvidas, galera? Vamos para as dúvidas? Falei dúvidas, no dúvidas. Que dúvidas vocês têm? Eu tenho que fazer o sorteio desse mês, gente. Eu tô esquecendo, eu tenho que organizar o esquema. Vai ser um sorteio muito legal. Vou fazer um sorteio diferentão, muito massa. Quais são as dúvidas que vocês têm? Vocês têm dúvidas? Quero agradecer a presença do Alan, do William, da Mariner, do Rodrigo, da Leonete, do Diogo, da Mandy, do RG, que eu não sei quem é, do Vinícius, da Leonete, da Gisele, professora Adriana, do Gabriel, da Leonete, da Leila, da Edvânia, Daiane, Geise, psicóloga Daniela Liba, Roberta, Matheus, Kátia, Lindinalva, Mara, Giovan, Márcia, Fabiana, psicóloga Luana Assis, Laelson, Arnilton, todo mundo que teve presente na live aí, que foi entrando na live depois. Obrigado pela presença, viu, gente? Vocês têm perguntas? Perguntas sobre humildade, né? Humildade. O que vocês têm para perguntar sobre humildade? Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra muito interessante que era sobre... Eu esqueci, era uma palestra de igreja. E aí tinha uma pessoa que veio dos Estados Unidos, né? Para ministrar um encontro para nós e tal, enfim, contando a origem de um movimento específico da igreja, né? E aí, eu não sei por qual motivo surgiu esse contexto, né? Que ela ficava lá falando alguma coisa sobre as virtudes humanas e tal, enfim. Aí, eu não sei por qual motivo surgiu essa necessidade de falar de humildade, né? Aí ela perguntava pro tradutor, como é que fala humildade em português? Que ela era americana. Aí o tradutor falou, ela ficava assim, nós temos, we have to have humildade. Nós temos que ter humildade. We have to have humildade. Era muito engraçado o jeito que ela falava. Eu nunca esqueci, né? Humildade. Então é isso, pessoal. Domingo então a gente se fala mais, né? Vocês não têm dúvidas. E aí a gente conversa mais um pouquinho depois, tá bom? Obrigado, gente, pela presença. Fiquem com Deus. Até mais e até domingo. Tchau.